E aí, aqui é o Node, imagine só. No meio da noite, um jovem chamado Neil observa a porta de um quarto sem esboçar qualquer reação. No entanto, tudo isso não passa de um sonho do garoto, que é interrompido quando seu pai Terry o acorda dentro do carro. Os dois estão voltando do aeroporto e fica claro que a relação entre eles não é das melhores. Depois que a mãe de Neil perdeu a vida, o jovem foi morar com a tia na Flórida, porém as coisas não deram certo e ele decidiu voltar à sua antiga cidade. Minutos depois, quando eles chegam em casa, são recebidos por uma festa de boas-vindas organizada por Angela, a atual esposa de Terry. Neil não gosta nem um pouco disso e se apressa para encontrar o seu irmão caçula Paulie. Antes disso, ele se depara com sua amiga de infância Kara, que fica feliz em revê-lo. Os dois demonstram sentir mais do que amizade um pelo outro. No entanto, o garoto deixa a conversa para depois e vai atrás do irmão. Ao entrar em casa, Neil sente um estranho desconforto e chama por Paulie, mas o garoto não responde. Ele então vai procurá-lo no quarto, o mesmo que viu em seu sonho, e ao tentar abrir a maçaneta, a porta se abre sozinha, mas não há ninguém do outro lado. Apesar desse susto, o jovem continua a procurar pelo irmão, até que o encontra escondido em outro quarto, junto com seus antigos pertences. Paulie fica feliz ao rever o irmão mais velho, porém Terry aparece logo em seguida e repreende o garoto por estar mexendo nas coisas de Neil. O sujeito se exalta e começa a gritar com o filho, o que obriga Angela a ir até o quarto para acalmá-lo. Terry se controla e avisa aos convidados que a festa acabou, enquanto Angela aconselha os irmãos a saírem um pouco para se divertirem. Eles concordam com a ideia, mas antes de ir, Neil leva junto seu caderno de desenhos. Em seguida, os dois pegam suas bicicletas na garagem e dão uma volta pelas ruas da cidade, como nos velhos tempos. Os irmãos colocam um assunto em dia, com Neil dizendo que foi forçado a ter aulas em casa, pois sua tia o considerava perigoso para ir à escola. Paulie tenta confortá-lo e diz ao irmão que está feliz em tê-lo de volta em casa. Durante o passeio, os dois vão a uma lanchonete, mas Neil se sente desconfortável ao ser reconhecido pelos moradores da cidade. Paulie tenta deixá-lo mais à vontade e muda de assunto, contando sobre uma colega de sala por quem ele está interessado. Ainda assim, Neil continua incomodado e então ele resolve revelar o motivo de ter ido embora de casa. O jovem lhe mostra o desenho que fez em seu caderno de um monstro macabro. Neil pergunta se Paulie já viu algo parecido dentro da casa e o garoto confirma, dizendo que esse monstro aparece toda noite para atormentá-lo. Desde então ele não tem dormido direito e tem se isolado no quarto, o que fez o seu pai acreditar que ele estava agindo assim por sentir falta do irmão. Por causa disso, Terry resolveu mudá-lo para o quarto de Neil, sem desconfiar que aquele é o mesmo lugar por onde o monstro aparece. Enquanto eles conversam na lanchonete, Angela termina de arrumar a casa e leva a roupa suja para lavar. Assim que ela chega na garagem e liga a lavadora, os portões se fecham e todas as luzes se apagam. Mesmo assustada, Angela acende a lâmpada, sem perceber que atrás dela uma mão misteriosa surge por cima da máquina de lavar. Assim que a luz é ligada, a mão se esconde, fechando com força a tampa da máquina. Angela se assusta com o barulho e tudo fica ainda mais estranho quando as lavadoras começam a se mover sozinhas. De volta à lanchonete, os irmãos esperam seu pedido até que Carol aparece para falar com seu amigo. Junto com ela surgem dois garotos que começam a incomodar Neil por causa dos boatos sobre o que o fez sair da cidade. De acordo com eles, Neil colocou fogo na casa e muitos moradores suspeitam que ele foi o responsável por eliminar a própria mãe. Paulie se enfurece e defende o irmão, mandando os garotos irem embora dali, o que deixa Neil e Kara surpresos com a atitude dele. Após isso, os irmãos retornam para casa e decidem tirar a prova de que o monstro existe de verdade. Ao entrarem no quarto, Paulie avisa que a criatura vive debaixo da cama e costuma aparecer durante a noite. Os dois então vão ver mais de perto, porém Terry aparece no quarto logo em seguida e chama os dois para o jantar. Na mesa eles se reúnem com Angela, que apesar do susto na garagem, age como se nada tivesse acontecido. Ela faz o possível para deixar Neil confortável, no entanto o garoto acredita que ela está tentando substituir a sua mãe e se recusa a comer ou a conversar. Paulie tenta quebrar o gelo e pergunta onde o irmão vai ficar,
mas Terry diz que eles vão dormir juntos até que o outro quarto esteja arrumado. Sem escolhas, os dois dividem o quarto à noite e durante o sono, passos são ouvidos do outro lado da porta. No dia seguinte, Neil leva Polly até a escola e na volta ele reencontra Kara junto com seus amigos. Mesmo querendo falar com ela, o jovem vai embora, pois não se sente à vontade para interagir com outras pessoas. Nesse meio tempo, Polly tenta se concentrar na aula, mas ele acaba cochilando em cima da cadeira. Segundos depois, o garoto acorda e se vê em meio a uma sala completamente escura. Ao olhar para o lado, um sujeito estranho e com um rosto assustador tenta atacá-lo, fazendo Polly acordar aos gritos e deixando toda a turma assustada. Por causa desse incidente, Terry chama os dois filhos para uma conversa e diz a Polly que ficará fora da escola por um tempo. O sujeito acredita que os dois garotos ainda não superaram a perda da mãe e precisam aprender a lidar com isso antes de poderem interagir com outras pessoas. Além disso, Terry avisa Neil que já passou da hora dele tomar responsabilidades e o manda arrumar um emprego. A conversa vai ficando cada vez mais tensa entre a família, até que os irmãos se distraem ao ouvir um estranho barulho vindo do quarto. Sem ter ideia do que está havendo, Terry se enfurece com um aparente descaso dos garotos e manda os dois irem pra cama. Como castigo, ele tranca os dois dentro do quarto e só abrirá a porta se eles precisarem ir ao banheiro. Vendo que estão presos junto com o monstro embaixo da cama, Polly diz que a melhor maneira de se proteger é deixar a luz do quarto acesa. Porém, Neil decide fazer um teste apagando as luzes, e suas suspeitas se confirmam quando a criatura solta um enorme rugido. Então, Polly acende a luz novamente e se deita no colchão, enquanto Neil tenta descansar um pouco em cima da cômoda. Devido ao cansaço, os dois acabam cochilando, mas nesse mesmo momento, uma forte névoa começa a sair debaixo da cama e a luz do quarto se apaga. Logo em seguida, o local inteiro começa a tremer e uma força misteriosa faz os objetos do quarto flutuarem em pleno ar. Os garotos entram em pânico, mas as coisas só pioram quando da porta surge Terry com um rosto assustador. O sujeito então avança na direção de Polly e, sem mais nem menos, ele se prepara para dar um soco no garoto. Neil rapidamente o impede, porém Terry o ataca, ao mesmo tempo em que a mão do monstro aparece do outro lado da cama e começa a apertar o pescoço de Polly. O garoto grita e Neil tenta ajudá-lo, mas é impedido por seu pai. Tudo parece estar perdido até que o verdadeiro Terry aparece no quarto para ver o que está acontecendo. No entanto, ao invés de enxergar a criatura, ele vê Polly deitado no chão e Neil com o braço em cima dele, dando a entender que os dois estavam brigando. Minutos depois, Angela leva o garoto até o banheiro e tenta tratar do ferimento em seu pescoço, que mais se parece com uma queimadura. Ao terminar o curativo, ela pergunta o que aconteceu, mas Polly se recusa a falar, pois sabe que ninguém acreditará nele. A conversa entre os dois continua, enquanto que na sala, Terry chama Neil e exige saber o que houve. Assim como Polly, o jovem se recusa a contar a verdade, o que faz seu pai suspeitar de que ele fez isso com o garoto. Neil responde que nunca faria algo assim com seu irmão, porém Terry não está convencido disso e chama todos na sala para descobrir a verdade. Novamente, Angela é mais compreensiva e diz que irá ficar com Polly durante a noite até que ele consiga dormir. Entretanto, Terry mais uma vez dificulta as coisas e, além de trancar o garoto de volta no quarto, ele retira a lâmpada, pois quer que Polly aprenda a dormir com a luz apagada. Felizmente, assim que o casal vai dormir, Neil aproveita a chance e vai até o quarto do irmão para não o deixar sozinho com o monstro. O garoto abraça o irmão mais velho e enfim consegue dormir junto dele, enquanto Neil faz o possível para se manter alerta a noite toda. Mais um dia se passa e Terry vai até o quarto, onde encontra os dois filhos dormindo em cima da cômoda. Se sentindo culpado por sua atitude na noite anterior, ele chama os dois para o café da manhã, porém os garotos não estão com fome e vão até a garagem. Lá eles procuram por armas ou qualquer coisa que possam usar para enfrentarem o monstro. Nesse instante, os irmãos começam a conversar sobre sua mãe e Polly pergunta se Neil sabe onde ela foi enterrada. Neil responde que não, mas Polly então lhe mostra a urna contendo as cinzas de sua mãe. O garoto implorou para o seu pai permitir que ele trouxesse as cinzas, pois acreditava que assim sua mãe estaria sempre por perto para protegê-los. Ao ver o recipiente, Neil se emociona e resolve contar toda a verdade sobre o que houve naquele fatídico dia.
Quando a casa foi incendiada, o jovem pediu para sua mãe olhar embaixo da cama, para provar que o monstro era real e que foi ele quem causou o incêndio. Sua mãe concordou, porém ela não conseguiu escapar a tempo da casa e acabou sendo eliminada pelo fogo. Após contar tudo isso, Neil decide que irá vingar a sua mãe e segue procurando por ferramentas que possa usar como armas contra a criatura. Neil logo encontra uma furadeira e ensina a Polly como usá-la, pois ela pode ser útil no confronto. No entanto, o garoto diz que é muito arriscado, pois seria preciso ficar muito próximo do monstro para atingi-lo com a furadeira. Os dois então continuam a procurar, até que encontram algo ainda melhor em uma maleta. Dentro dela está nada menos que uma motosserra, e mesmo com Polly duvidando que isso seja capaz de deter o monstro, Neil está disposto a tentar. Porém, quando estava prestes a testar a máquina, Angela vê tudo e pede para o garoto guardá-la de volta. Neil se recusa a obedecer, mas a mulher perde a paciência e o obriga a guardar a motosserra antes que alguém se machuque. Mesmo sem ela, os irmãos resolvem enfrentar o monstro de outra maneira e ao voltarem para o quarto, eles começam a criar uma nova arma. Usando um cabo de vassoura, fita adesiva e lanternas, eles criam uma espécie de rifle, mas ao invés de disparar balas, ele emite fortes luzes para afastar o monstro. Quando chega a noite, os dois ficam no antigo quarto de Neil e esperam pelo momento de enfrentá-lo. Nesse meio tempo, o jovem revela a Polly que na primeira vez que viu a criatura, ele tentou se proteger dormindo em outros cômodos da casa. O plano funcionou por um tempo e Neil deduz que a criatura só ataca aqueles que dormem em cima da cama. Junto a isso, ele diz ter ouvido uma vez que ao se deitar em um colchão, o ser humano despeja células de sua pele. Com isso, é provável que o monstro seja atraído por essas células, até que finalmente ele tenta se alimentar de sua presa. Em um dos ataques da criatura, Neil conseguiu tirar uma foto polaroid dela e mostra para Polly. O garoto revela que não só já tinha visto essa foto, como também tentou tirar outra em uma noite. O seu plano era mostrar a imagem do monstro ao seu pai e assim revelar toda a verdade e inocentar o seu irmão mais velho. Para o seu azar, ele não conseguiu tirar a foto e o monstro continuou a atormentá-los por várias noites. Neil então promete que tudo isso irá acabar esta noite e os dois continuam a esperar dentro do quarto. Após horas esperando, Neil e Polly acabam dormindo, mas o garoto acorda ao ouvir o som de um lençol sendo puxado. Ele se apressa em acordar o irmão, que ao abrir os olhos, vê na sua frente a cama do outro quarto em pé diante deles. De repente, a cama é arremessada na direção dos garotos e eles são forçados a fugir correndo do quarto. Entretanto, a cama reaparece no corredor e ao se apoiar no chão, de dentro dela começa a sair uma gosma escura e ácida. Junto dela, duas mãos monstruosas aparecem e a criatura começa a rastejar na direção dos garotos. Neil e Polly correm em direção ao quarto e trancam a porta rapidamente, com o monstro forçando a entrada. Após muito esforço, os dois conseguem manter a porta fechada e a criatura vai embora, pelo menos por enquanto. Horas depois, Neil e Polly tentam dormir na sala, mas Terry e Angela os acordam, dizendo que eles foram convidados para dormir na casa do Sr. Evans, o pai de Kara. Neil se recusa a ir, porém o casal insiste, pois acreditam que sair de casa fará bem aos garotos. Os dois então obedecem e chegando lá, eles são recebidos por Kara, que fica surpresa com a visita. Porém, seu pai logo aparece e chama os dois para irem até o quarto de seus outros filhos, Richard e Roger. O caso é que os garotos não tinham o menor interesse em receber visitas, e além de não deixarem Neil e Polly deitarem nas camas, eles os ignoram e continuam a assistir televisão. Os irmãos não se sentem nem um pouco à vontade ali, e Polly teme que o monstro possa segui-los e atacar a todos. Os dois então ficam de olho em qualquer movimento suspeito, até que minutos depois, Kara aparece do outro lado da porta. Ela convida Neil até a cozinha para comer alguma coisa, e o garoto aceita ir, assim que seu irmão dormir um pouco. Polly logo entende o que está havendo entre os dois e olha com orgulho para o irmão mais velho, que tenta disfarçar. A noite segue
com Richard e Roger assistindo TV, mas eles logo começam a incomodar os irmãos com comentários maldosos. Eles acusam Neil de ter fugido da cidade por causa do incêndio e pelo que houve com sua mãe, o que deixa Paulie muito irritado. Neil revida a provocação e diz que foi um monstro que causou tudo isso e basta desligar a TV e as luzes para que ele apareça no quarto. Enquanto a discussão entre os garotos continua, Angela se prepara para tomar um banho e do outro lado do banheiro o monstro aparece vestido apenas com um casaco. Antes que ela perceba, a criatura desaparece, mas Angela sente que há algo de errado e desce as escadas para encontrar o seu marido. No mesmo instante, as luzes da casa se apagam e Terry vai ver o que houve, com Angela retornando ao banheiro segurando uma vela acesa. Ao chegar lá, ela vê a criatura vestida com um casaco e acredita ser uma brincadeira de Terry. Porém, o sujeito está na garagem tentando religar a energia, mas ele acaba ferindo o dedo e vai até a pia da cozinha lavar, sem notar que o monstro está atrás dele o observando. De volta à casa de Kara, Richard e Roger resolvem aceitar o desafio de Neil e apagam todas as luzes. Em seguida, o jovem fala sobre a entidade que vive embaixo de sua cama e que ela foi a responsável pelo incêndio na casa. Para provar o que está dizendo, Paulie mostra o ferimento em seu pescoço, o que deixa os garotos assustados. Para piorar, uma forte névoa começa a surgir e logo em seguida o monstro aparece dentro do quarto. Os quatro se assustam ao ver a forma verdadeira do monstro e Paulie foge pela janela. Para o azar de Richard, a criatura aparece atrás dele, atacando seu pescoço e removendo sua cabeça sem dificuldade. Robert grita desesperado, mas isso atrai a atenção da criatura, que o torna mais uma de suas vítimas. Ao ouvir os gritos, Kara corre até o quarto e encontra os seus irmãos já sem vida, mas Neil a manda se trancar no quarto com as luzes acesas para que o monstro não a ataque. Mesmo traumatizada, ela obedece e Neil volta para casa, onde encontra Paulie junto com Angela e Terry. Os dois perguntam o que aconteceu e Neil fala que eles saíram da casa pois o monstro está atrás deles. Angela, no entanto, acha que isso é só uma brincadeira dos irmãos e acusa Neil de ser o sujeito de casaco que a assustou minutos atrás. No entanto, o casal logo descobre que os garotos estavam dizendo a verdade, quando do outro lado da porta o monstro aparece. Terry rapidamente manda Angela e seus filhos fugirem, mas ao dar as costas para o monstro, ele o ataca. A criatura queima o seu rosto, devora o pescoço dele e, por fim, destrói a cabeça de Terry com suas mãos. Apesar dessa tragédia, a família não tem tempo a perder, e eles fogem até o quarto, onde Neil pega o seu rifle com as lanternas acesas. Ele tenta acalmar Paulie e Angela, dizendo que eles devem fugir da casa e se protegerem entre os postes de luz da rua. Os três então seguem até a saída, mas sem perceber, Paulie pisa em uma armadilha e é puxado pelo monstro para debaixo da cama. Neil tenta alcançá-lo, pedindo que a criatura o leve em seu lugar, mas nada acontece. Angela se desespera, porém Neil tenta acalmá-la, dizendo que não irá desistir do seu irmão. Ele então pede para que Angela encontre uma corda para que o amarre enquanto ele tenta atravessar por debaixo da cama, e assim que encontrar Paulie, ela deve puxá-los de volta. Angela concorda e, com tudo pronto, Neil pega sua lanterna e uma faca e parte para enfrentar o monstro. Ao passar pela cama, o jovem entra no lar da criatura, mas ao fazer isso a corda amarrada em seu corpo se rompe. Mesmo assim, o jovem não desiste e finalmente encontra o seu irmão, preso em uma espécie de casulo. Por sorte, o garoto está bem, mas Neil sabe que a única maneira de acabar com isso é eliminando o monstro. Enquanto isso, a criatura aparece atrás deles e avança contra Neil, que o ataca com sua faca. O golpe faz o bicho se afastar e os irmãos aproveitam a chance para fugir dali. Eles encontram outro pedaço da corda e Neil ajuda Paulie a alcançá-la, mas ele não consegue. Felizmente, Angela aparece no local e puxa os dois garotos para fora dali, com os três saindo da cama sem ferimentos. Após isso, eles seguem em direção à saída da casa e se deparam com Kara, que está desesperada ao ver que toda sua família foi eliminada. Neil a chama para fugir com eles, mas antes que consigam, o monstro reaparece na sala e tenta atacar o grupo. Para proteger a sua família, Neil atrai o monstro até a garagem e lá ele se arma com a motosserra. Com a arma em mãos, ele avança na direção do vilão, porém ele contra-ataca com um soco
soco que empurra Neil para longe e o jovem acaba derrubando a urna com as cinzas de sua mãe. Em seguida, o monstro tenta queimá-lo com suas mãos, no entanto ele sente uma forte dor ao encostar nas cinzas. Neil então pega a urna e despeja tudo contra o monstro, que é eliminado graças à proteção dada pela mãe dos garotos. Após esse confronto tão difícil, Neil enfim está livre da criatura que eliminou seus pais e o atormentou por tanto tempo. Ele então se reúne com Kara, Angela e Polly em um abraço, enquanto a polícia chega no local para investigar os eventos dessa noite macabra. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Teriam coragem de enfrentar um monstro que vive embaixo da cama? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!